Obrigado, deputada e presidente Canziani. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer muitíssimo o convite, na pessoa da deputada Canziani e também do nosso relator Aguinaldo, e também a deputada Jandira e Fernanda, que foram os autores dos requerimentos da sugestão do nosso nome para participação aqui nessa audiência pública. A Data Privacy Brasil é uma organização cuja missão é promover um ecossistema informacional justo e próspero, e a gente faz parte de alguns espaços que é importante destacar até para falar um pouco e contextualizar o local de fala. Somos integrantes da Coalizão Direitos na Rede, a gente coordenou a Força-Tarefa de Transformação Digital Inclusiva durante os processos do G20 e do T20, e a gente também faz parte da Partnership on Artificial Intelligence, que é uma discussão multissetorial sobre governança e regulação de inteligência artificial. Bom, na minha fala, eu gostaria de explorar uma premissa e dois mitos sobre a discussão no entorno de regulação de inteligência artificial. A primeira premissa, eu acho que a primeira premissa é que regulação não inibe inovação. A verdadeira escolha que a gente pode fazer é qual tipo de inovação que a gente quer para o futuro do nosso país. Uma inovação que vai trazer prosperidade, crescimento econômico, bem-estar, ou uma inovação desregulada, num faroeste, que vai trazer concentração econômica e violências como já estão acontecendo e não são discussões futuristas. Desde parlamentares nessa casa que são alvos de deepfakes, até mesmo vendas de deep nudes de meninas e adolescentes nas escolas brasileiras. Essa é a razão pela qual a gente quer fazer uma regulação, para que essa inovação ela seja próspera para o futuro do país que pretendemos. E aqui é muito importante destacar que essa não é uma tese do Bruno, da Data Privacy Brasil, é uma tese dos prêmios Nobel de Economia. Os últimos laureados do Prêmio Nobel de Economia soltaram um livro muito interessante sobre poder e progresso, onde que eles argumentam, a principal tese deles é de que se você não regular a tecnologia, ela por si só não vai trazer prosperidade para o país. Então, esse é um dado importantíssimo, porque até mesmo os economistas, e não apenas juristas, cientistas políticas, e é muito bom ver aqui a fala da Sociedade Brasileira de Computação, apontando que sem a gente prever direitos, sem prever deveres, sem ter uma regulação, a gente não vai conseguir alavancar a inteligência artificial para um país próspero dentro das realidades e gargalos que a gente tem no Brasil. Segundo ponto, e uma perspectiva de desmistificar alguns mitos. Por exemplo, a gente deveria adotar um modelo regulatório no Brasil principiológico. E a autorregulação deveria operacionalizar esses princípios. A fase da autorregulação já passou. Hoje, todos os países, e inclusive em organismos multilaterais como o OCDE, primam e clamam para você ter algum tipo de regulação. E uma regulação que é verdadeiramente principiológica, ela vai articular direitos e deveres para que essa aspiração de princípios belos, como a inteligência artificial não deve ser maléfica, ela deve ser transparente, ela deve promover bem-estar, eles possam ganhar alma, eles possam ser operacionalizados. Então, a previsão de direitos e deveres é fundamental. Nesse livro dos laureados em economia, eles dizem, uma boa regulação é aquela que não apenas prevê princípios, mas prevê direitos e deveres. Não para a gente represar a tecnologia, mas para a gente, utilizando esses direitos e deveres, a gente possa correr com a tecnologia. E é justamente esses direitos e deveres que vai permitir que a gente possa testar, auditar e impulsionar a inteligência artificial no nosso país. Terceiro ponto, e aqui também uma perspectiva de falsos mitos levantados sobre o debate e a evolução legislativa sobre a nossa aspiração regulatória enquanto Brasil. O PL 2338 de 23 é um copia e cola da União Europeia. Não, não é. O Brasil está mirando e trilhando o seu próprio caminho. É lógico que nessa audiência pública a gente não vai conseguir esgotar o tema, mas falo apenas de um deles. E que, inclusive, e aqui a gente tem que reconhecer o pioneirismo dessa casa, sobretudo da presidente Canziani, que veio do 2120 e ganhou novos contornos no debate no Senado. Desde o 2120 é afirmado, e foi a escolha dessa casa, a gente deve dar protagonismo
para as agências reguladoras setoriais. A gente deve reconhecer que o Brasil já tem uma infraestrutura reguladora existente, a gente não pode abandonar ela. Depois da aprovação do 2120, o 2338, que chega agora para essa casa analisar, criou o famoso CIA, o Sistema de Governança e Regulação da Inteligência Artificial. Muito diferente da escolha que a Europa está fazendo, por exemplo, onde que alguns países estão criando novas agências reguladoras e concentrando o enforcement dessa nova lei de forma muito centralizada, de forma muito monolítica, de forma muito monopolizada. Essa não é a escolha, ou pelo menos o modelo que está sendo proposto aqui no Parlamento brasileiro. É um modelo mais descentralizado. Segundo ponto, aqui, e sobretudo esse texto que chega do 2338, ele comparando quantitativamente com a proposta europeia, muito menos prescritivo. Basta você fazer uma comparação quantitativa mesmo da quantidade de dispositivos face a face, o projeto 2338 com o AI Act europeu. E, nesse sentido, o Brasil já olha para uma perspectiva de aprender com os erros do modelo regulatório europeu. O nosso modelo não é aquilo que foi apontado pelo ex-ministro do Banco Europeu como um modelo muito ex ante e muito prescritivo. Por quê? Porque o modelo brasileiro ele enuncia princípios, enuncia direitos, enuncia deveres, mas ele deixa muito para isso ser calibrado a posteriori. Por quem? Pelo Sistema Brasileiro de Regulação de Inteligência Artificial. Isso permite que você tenha uma lei mais flexível e mais imune ao tempo, que vai se tornar muito menos obsoleta no curso, no percorrer disso. E aí, para finalizar a minha fala, e sobretudo no espírito construtivo que a gente tem que ter aqui para mirar no aperfeiçoamento do texto que chega do Senado, ele não é perfeito, mas, sem dúvida, já é um texto que procura equilibrar direitos e inovação, e, de novo, não qualquer tipo de inovação, uma inovação que vai trazer prosperidade para o nosso país. 5 sugestões. Primeira sugestão: a Câmara pode revisar alguns direitos que foram desidratados no decorrer da discussão do Senado Federal. Um deles, a gente pode depois debater mais alguns, mas trazer uma moratória forte sobre tecnologias de reconhecimento facial no campo da segurança pública. Há fartas evidências empíricas de que essas tecnologias são racistas e, sobretudo, ineficientes para a própria segurança pública. Segundo ponto, a gente pode olhar para uma perspectiva de trazer mais controle social para essa governança, sobretudo o elemento humano. Na versão anterior, que saiu da Comissão de Juristas, e o membro da Sociedade Brasileira de Computação mencionou isso, havia critérios que traziam muito mais previsibilidade e segurança jurídica de como que deveria ser elaborada uma avaliação de impacto algorítmico. Talvez a gente possa resgatar isso, de novo, sem engessar, porque isso vai ser calibrado a posteriori, sobretudo a nível infralegal, por esse arranjo institucional descentralizado. Terceiro ponto, acho que a gente precisa fazer uma discussão mais forte de fomento e reconhecendo quais são os gargalos existentes aqui no Brasil. Vai ter uma audiência pública que vai falar de infraestrutura crítica, muito se fala de poder computacional, de data centers, mas inteligências artificiais não se dão no vácuo, elas são constituídas por dados. Será que caberia, por exemplo, um capítulo específico nesse novo texto sobre interoperabilidade de dados? Por exemplo, é um pouco do que tem sido puxado na lei japonesa. Ali se fala especificamente em interoperabilidade de dados. A gente poderia fazer essa discussão nesse projeto de lei. Um outro ponto, quarto ponto, a gente sincronizar a discussão sobre data centers e inteligência artificial. E aqui, talvez, essa sincronia mostre a urgência da gente poder, eventualmente, como disse o relator na instalação dessa comissão, eventualmente encurtar um pouquinho o calendário para que a gente possa ter uma gordura para aprovar esses 2 projetos importantes de futuro do país para tanto. E aí, para concluir, o quinto e último ponto. Eu acho que a gente pode também ter um aspecto ainda mais plural na discussão, e aqui uma sugestão, enquanto corre, inclusive, o recesso,
colocar o texto do PL 2338 sobre consulta pública na plataforma Wikileges. Isso permitiria que pessoas que não conseguissem participar da audiência pública ou dos seminários regionais pudessem fazer as suas contribuições e isso se tornar uma discussão bem comum sobre qual é o projeto e futuro de país que a inteligência artificial nos dará em breve. Muito obrigado pela honra e privilégio de estar aqui e a gente se continua à disposição para a gente poder fazer essa discussão em outros fóruns e de outras maneiras também. Muito bem, muito obrigada, Bruno, pelas considerações, pelas palavras. E nesse momento passaremos a palavra ao Afonso, que representa a Brascom, o nosso presidente da Brascom, que inclusive tinha outra audiência, outro compromisso, mas cancelou e fez questão de estar conosco. Muito obrigada pelo gesto